Fala pessoal do canal Mais Direito, tudo bem com vocês? Se vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente vocês vieram por causa desse livro. E sobre esse livro que a gente vai conversar hoje, sobre dois capítulos especificamente que se referem às sociedades anônimas. Quais são essas sociedades anônimas mencionadas por Robert Kiyosaki no seu livro? Vamos lá, vamos descobrir quais são? Robert Kiyosaki fala aqui nesse livro a respeito do poder das sociedades anônimas. Ele faz uma contextualização, indo lá por Robin Hood, a criação das companhias, lá na época da expansão marítima, que os estados não tinham tantos recursos financeiros e aí eles precisavam de pessoas para poder investir. Na verdade, esse ponto até nem está tanto lá, tá? Mas é algo histórico que eu estou trazendo para vocês e essa é uma das razões pelas quais as sociedades anônimas foram criadas. Na verdade, como eu sou professor de sociedades anônimas há muito tempo, eu advogo para sociedades anônimas, eu sei bem esse histórico. Então ele trouxe toda essa menção aqui para o livro dele e ele fez essa abordagem exatamente para poder mostrar que as sociedades anônimas poderiam ser uma solução muito boa para pagar menos tributo. Ele menciona a questão do Robin Hood para poder fazer uma demonstração de que o Estado começou primeiro a tirar do rico para dar ao pobre e depois a ganância do Estado fez com que o Estado ampliasse essa cobrança também às pessoas de classe média e às pessoas de classe baixa. E aí, obviamente, as pessoas de classe alta não ficaram paradas, buscaram metodologias para poder evitar pagar tributos. E chegou um ponto que, proporcionalmente, essas pessoas ricas pagariam menos tributos do que as pessoas de classe média. Então, proporcionalmente, nós teríamos um pagamento muito menor por parte dos ricos do que por parte dos pobres ou dos de classe média. Essa é a evolução toda e esse medo de discutir ou de resolver ou de bolar estratégias legais para não pagar tributos era algo que se aproximava muito daquelas pessoas que eram aquelas pessoas tradicionais, os empregados, os concursados do governo, isso tudo segundo Robert Kiyosaki, segundo a interpretação que eu fiz da leitura dele, tá? Então ele inclusive faz essa diferenciação do estilo de perfil das pessoas entre aquelas que querem ser as donas dos negócios e aquelas pessoas que são os empregados ou que são os concursados, aqueles que trabalham para o Estado. E a visão seria diferente desse tipo de gente, sendo que o dono do negócio ele iria buscar todos os meios necessários para poder pagar menos tributos e uma das formas para isso acontecer seriam as sociedades anônimas. Eu chamo a atenção de vocês, pessoal, que Robert Kiyosaki escreveu esse livro no raciocínio norte-americano. Então a legislação que ele utilizou, e isso inclusive é citado lá expressamente no livro, diz respeito à legislação norte-americana, a legislação tributária e a legislação societária norte-americana, que não são a mesma da legislação tributária e societária brasileira. E esse é um ponto muito importante para vocês, porque aqui vocês vieram no vídeo provavelmente jogando sociedades anônimas. Só que, para nós, você não precisa de uma sociedade anônima para obter o mesmo resultado que Robert Kiyosaki menciona no livro dele. Você pode utilizar um outro tipo societário. Para você que não é da área jurídica, vou explicar então o que é tipo societário. Tipo societário é uma estrutura jurídica criada segundo algumas opções que o nosso direito brasileiro permite para que os sócios regulamentem a relação entre eles e entre terceiros. As duas mais conhecidas de vocês são a sociedade limitada e a sociedade anônima. E por que essas duas são as mais conhecidas? Porque essas duas limitam a responsabilidade dos sócios até um determinado ponto, até o ponto do investimento. E esse limite de investimento, esse limite de risco é muito importante, porque senão as pessoas, de forma geral, iriam preferir deixar o dinheiro investido numa conta bancária, investido em ações de outra companhia, investido em algum fundo de investimento do que investir em algum negócio que gera emprego, que gera tributo, que gera renda, que gera relações empresariais. Então a limitação de responsabilidade é o que torna esses dois tipos societários os mais conhecidos, a sociedade anônima e a sociedade limitada. Mas existem alguns outros tipos societários no Brasil. Desses outros tipos societários, a gente não vai trabalhar. A gente vai se preocupar mais com sociedade limitada ou sociedade anônima. O que é sociedade anônima no Brasil? É uma pessoa jurídica constituída através de um estatuto social,
que tem uma natureza empresarial, por isso registrada na junta comercial, sempre na junta comercial, e que essa pessoa jurídica ela tem o seu capital social fracionado em ações. Então cada pessoa, cada acionista detém uma, duas, três, 10, quantas ações for, que representam uma propriedade dentro daquela pessoa jurídica. É como se nós tivéssemos aqui um bolo, e dentro desse bolo cada um detém uma fatia desse bolo, desse grande bolo. Algumas pessoas podem deter uma quantidade muito maior de fatias e outras pessoas uma quantidade muito menor de fatias. Na sociedade anônima, e isso é muito importante mencionar, cada acionista responde só pelo valor que se comprometeu, pelas ações que ele subscreveu, que ele criou, que ele participou da criação dessas ações, ou que ele adquiriu, que ele pagou para outra pessoa. E a limitação do risco dele está limitada só àquilo. Falando em outros números, imagine que você, que está nos assistindo, e um amigo seu resolvem montar uma loja, e vocês constituem uma sociedade anônima. E para constituir essa sociedade anônima, vocês calculam que o valor necessário vai ser de 100 mil reais. Vocês utilizam esses 100 mil reais para formar o capital social, você com 50 mil, seu amigo com 50 mil. Então os dois constituem essa sociedade com um valor total de 100 mil reais. Se você tiver transferido 50 mil, se seu amigo tiver transferido 50 mil, completou os 100 mil e vocês não têm que colocar mais nenhum valor dentro daquela sociedade. Se a sociedade começar a ter prejuízos subsequentes, vocês dois não precisam tirar dinheiro do bolso para completar aquele prejuízo que a sociedade anônima eventualmente está dando. Por quê? Porque a limitação da responsabilidade está inserida até o valor de contribuição de vocês dois. Se o seu amigo se comprometeu a contribuir com 50 mil e comprometeu só 20, e pode ser que ele tenha que complementar 30. Você não, porque você já complementou a totalidade. Essa é a sociedade anônima. E eu estou falando essa sociedade anônima na normalidade, porque existem algumas hipóteses que pode haver desconsideração da personalidade e pode eventualmente atingir o seu patrimônio. Mas a regra geral é essa. E a sociedade anônima ela é muito utilizada no Brasil. Só que o outro tipo societário, muito mais utilizado no Brasil, é a sociedade limitada. Por quê? Porque constituir uma sociedade limitada no Brasil é muito mais simples. É muito mais simples e mais barata. Ao se constituir qualquer um desses dois tipos societários, sociedade limitada ou sociedade anônima, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre sociedade limitada, tem um vídeo aqui em cima que explica, ao constituir qualquer um desses dois tipos, você precisa contratar um contador, você precisa de registro na Receita Federal, você precisa de ter um endereço físico fiscal para poder fazer o cadastro, e você vai se submeter às regras fiscais brasileiras e às regras tributárias brasileiras, tá ok? Então, vamos voltar agora lá para Robert Kiyosaki. Ele fez toda uma explicação num cenário norte-americano. Esse cenário norte-americano não se aplica de maneira perfeita ao Brasil. Aqui no Brasil, você pode utilizar para ter fins muito parecidos com o que Robert Kiyosaki mencionou lá para os Estados Unidos, tanto na sociedade limitada quanto para a sociedade anônima. Lembrando que a sociedade limitada hoje pode ser constituída por um só sócio. Então você, sozinho, sem ninguém mais, pode constituir uma sociedade limitada. Isso foi alterado no final de 2019 através daquela lei da liberdade econômica que trouxe a permissibilidade para a constituição de uma sociedade anônima com um sócio só, tá bom? Sobre sociedade anônima, inclusive, também tem um vídeo aqui em cima, e sobre essa alteração toda da liberdade econômica, existem vários vídeos aqui no canal, que eu não sei se vão aparecer aqui em cima ou não, porque são vários, mas no canal você vai ter acesso a todos eles, se você quiser, se você se inscrever, e já se inscreve logo, por favor, clica aqui, clica no sininho, tá bom? É muito importante essa inscrição pra gente. Pessoal, então vamos lá. Robert Kiyosaki menciona no seu livro que é possível utilizar a sociedade anônima para poder pagar menos tributo. E é esse ponto que eu vou explicar agora. Só que eu já te convido para clicar num link aqui embaixo, que é um link Prezi. Nesse link Prezi, você vai ter acesso a vários vídeos, a várias sugestões bibliográficas, a várias sugestões de curso, o que você quiser,
sobre educação financeira, sobre investimento, sobre holding, sobre criação de sociedade anônima, sobre criação de sociedade limitada, quais são os custos, tudo que você puder imaginar estará nesse vídeo aqui, nesse link Prezi aqui embaixo. Então clique nele, mas não clique nele do seu celular, porque se você clicar do seu celular, as funções vão ser menores, vão ser mais dificultadas e você não vai ter acesso a tudo. Se você clicar do seu computador, aí sim você vai visualizar o Prezi, vai poder ir só onde você quer, vai poder assistir todos os outros vídeos, lá vai ter uma enormidade de informações para poder te ajudar a entender melhor não só esse livro, como vários outros livros que podem te ajudar a desenvolver um pouquinho melhor, tá bom? Agora vamos lá para a parte de tributos que Robert Kiyosaki diz. Robert Kiyosaki fala que a sociedade anônima ela pode ser utilizada para você pagar as despesas antes de pagar os tributos. Então nós teríamos o seguinte cenário. Na pessoa física, a gente ganha, paga tributo e gasta. Na pessoa jurídica, a gente ganha, gasta e paga tributo. Então, se você paga tributo depois de você ter gastado esses dois itens aqui, obviamente o seu tributo aqui vai ser menor do que o seu tributo aqui. E aí é super legal. Franco, isso funciona? Funciona. Isso funciona quando você tem uma pessoa jurídica registrada, regular, mas isso você também pode utilizar se você for um profissional liberal, por exemplo, um médico, um psicólogo, um arquiteto, você também pode ter esse mesmo resultado utilizando o livro caixa, que seu contador certamente pode te explicar melhor. Alguns contadores que sabem utilizar isso muito bem utilizado conseguem reduzir enormemente, de maneira legal, o pagamento do imposto de renda. E, de fato, o imposto de renda na pessoa jurídica, ele costuma ser muito menor do que o imposto de renda na pessoa física. Mas não se engane, porque enquanto na pessoa física você tem só o imposto de renda, na pessoa jurídica você tem outros tributos que você não teria na pessoa física. Então, se você tem um ganho aqui no Brasil do imposto de renda, você tem um gasto adicional em outros tributos, e para você saber isso bem, é muito importante você consultar algum profissional que consiga trazer informação de maneira precisa para você. Mas de toda forma, você também consegue verificar várias dessas informações até aqui mesmo, até aqui no canal, nesse link Prezi que eu te falei, tem alguns vídeos que eu detalho essas informações de uma maneira mais clara, tá bom? Então, isso que Robert Kiyosaki fala é possível? É, e você pode utilizar outros tipos societários. Você pode utilizar tanto sociedade anônima quanto sociedade limitada. Você não precisa definitivamente utilizar a sociedade anônima. Até porque a sociedade anônima aqui no Brasil, ela geralmente é mais cara do que a sociedade limitada, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que o que Robert Kiyosaki menciona no livro é viável, mas não aplicado exatamente da maneira como se aplica lá nos Estados Unidos. E para você entender esses outros passo a passo, se inscreva no canal, marque o sininho, e aí é possível você verificar várias dicas, não só do Robert Kiyosaki, como de outros autores, ou então, melhor ainda, veja esse Prezi que está aqui embaixo, tá bom? Um abraço forte, tudo de bom, até o próximo vídeo, até lá!